Oi, eu sou a Bárbara, sua professora de português. Nós estamos trabalhando os módulos de português do Enem, né? E hoje a nossa aula é Formação de Palavras número 2. Portanto, se você está assistindo essa aula e não assistiu a número 1, eu peço que você assista a número 1 antes para ficar completo o conteúdo, para você poder ter, né, tudo de uma forma gradual, ok? Bom, vamos começar. A gente falou, né, das formas de formação de palavras, né? A gente começou falando, né, sobre a derivação, né? Que nós temos a derivação, vários tipos de derivação, né? E nós temos também a derivação imprópria, né? A derivação imprópria, o que é isso? Ela ocorre, né, quando determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe gramatical, né? Neste processo, os adjetivos passam a ser substantivos. Só um instante. Desculpem, tá pegando minha canetinha. Os adjetivos passam a ser substantivos. Por exemplo, né? Os bons serão contemplados. Então, olha só. Bom é uma qualidade, né? Um substantivo. É um adjetivo, ó. Bom. Ele é bom, né? E aí, quando você usa os bons, você já está dando, né? Você está transformando esse adjetivo, essa qualidade de alguém em um substantivo. Porque aí você passa, né? Você coloca um artigo aqui na frente e transforma em adjetivo. O mal, né? O bom, os maus, os bons, né? Os belos. São formas de a gente transformar adjetivos, né, em substantivos. Então, os bons serão contemplados. A gente pode também, nessa derivação imprópria, o que a gente pode fazer? Ó? Os particípios passam a ser substantivos ou adjetivos. Como? Olha só. Aquele garoto alcançou um feito passando no concurso. Feito, gente. Feito é verbo no particípio, né? Está feito, né? É algo que é uma ação concluída. O particípio é uma ação concluída. Está feito, está lançado, está editado, né? Tudo que termina com esse ado, ido, edo, né? É uma coisa que está completa, uma ação que está completa. Então, quando a gente fala feito, né? Algo foi feito. Só que a gente usa também na língua, né, não só na língua oral, mas mais na língua oral, né, na escrita também, chamar feitos, né, os feitos de fulano de tal. Então, esse verbo no particípio passa a ser um substantivo, né, porque a gente coloca um artigo nele, né, o feito. Como o quê? Uma realização. O feito passa a ser, né, deixa de ser um verbo que no particípio que vai indicar uma coisa que foi concretizada, né? E passa a ser uma realização, um grande feito, uma realização da pessoa. Então, olha, aquele garoto alcançou um feito, né? Passando no concurso, algo que foi difícil, né? Algo que foi que custou muito esforço e etc. Então, um feito, ok? Os infinitivos passam a substantivos, por exemplo. Olha só. O andar de Roberta era fascinante. Andar, né, gente? Olha, é o verbo no infinitivo. Quando a gente fala de infinitivo, é o quê? É a forma livre, é a forma primordial do verbo. É o verbo como ele surgiu. Então, o verbo amar, o verbo andar, o verbo badalar, né? O verbo fazer, comer, vestir. Quando a gente tem esse Rzinho no final, né? Que dá essa ideia de uma coisa que não está conjugada, né? Não está conjugado. O verbo no infinitivo, ele é a forma principal, a forma primordial do verbo. Então, a gente pega esse andar, que é um verbo, né? Que dá uma ideia de ação, é um infinitivo, andar, e passa a transformar ele num substantivo. Então, o que a gente faz? A gente coloca um artigo aqui, o andar, né? Então, deixa de ser verbo e passa a ser uma característica da Roberta, né? Então, é um substantivo que está caracterizando a Roberta aqui, olha. O andar de Roberta, né? Era fascinante. O jeito que ela andava, né?
Agora outra frase. O badalar dos sinos soou na cidadezinha, né? O ato desse sino badalar, né, deixou de ser um verbo no infinitivo, né, para ser um substantivo, ó, o badalar, né? Você transforma num nome, o badalar dos sinos, soou na cidadezinha, tá? Então essa é a derivação imprópria, transforma infinitivos em substantivos. Agora, os substantivos passam a ser adjetivos, outro tipo de derivação imprópria, né? O funcionário fantasma foi despedido. Então, olha só, fantasma é um substantivo, né? O fantasma é um nome. O fantasma. Opa, desculpem. O fantasma, né? Um substantivo. Só que quando você atribui isso a uma pessoa, você transforma num adjetivo. Então, olha só, o funcionário fantasma. O que isso significa, gente? É aquele funcionário que bate ponto e não aparece, tá? Isso daí acontece muito em alguns órgãos, tá? Então, quando a gente fala funcionário fantasma, quando você lê funcionário fantasma, entenda que é isso, não é que ele tava assombrando todo mundo. É fantasma porque ele tá ali presente no ponto, mas ele não tá presente em corpo, né? Só o espírito dele tá ali na empresa. Então, a gente chama isso de funcionário fantasma, tá? Então, a gente transforma o fantasma, substantivo, num adjetivo que está designando esse funcionário. Qual é a maneira desse funcionário lidar com o trabalho dele? Ele é um fantasma, tá? Ele não aparece. Então, o funcionário fantasma foi despedido. Agora, o menino prodígio resolveu o problema, né? Prodígio é uma coisa superior, é prodígio, é muito inteligente, né? E aí, geralmente, o prodígio, ele é um substantivo também, ó, o prodígio. O substantivo relacionado a prodígio geralmente é prodigioso, né? Alguém é prodigioso, tem característica de prodígio. Assim como o adjetivo comum do fantasma é fantasmagórico, né? Nossa, essa casa é fantasmagórica, né? Lembra essa coisa fantasma, essa atmosfera assombrada, sei lá do que. Só que nesse caso, o sentido é diferente, né? Do funcionário fantasma, lógico, porque é uma metáfora, né? Vamos lembram de metáfora? Funcionário fantasma, nesse caso, é uma metáfora. Menino prodígio não, né? Porque ele continua tendo atos prodigiosos, né? Então, o menino prodígio, a característica dele é ser prodigioso. Só que ao invés de dizer o menino prodigioso, eu pego o substantivo prodígio e transformo ele, né, em adjetivo. O menino prodígio resolveu o problema. Os adjetivos passam a advérbios. Falei baixo para que ninguém escutasse, né? Aqui um advérbio de... O baixo é um advérbio de modo, né? E aí, quando a gente fala falei baixo, né? Você atribui essa característica ao seu modo de falar. Então, se transforma num adjetivo, né? Quando a gente fala de modo quando a gente fala como um advérbio, né? Para baixo, né? Na verdade, não é de modo, tá, gente? É de direção, acho que pode ser de modo também, né? Porque os advérbios, na verdade, eles circulam muito, né? Entre as suas características podem ser muito alteradas ali. Não é aquela coisa fixa, esse daqui é advérbio de tempo, só serve para tempo. Alguns advérbios transitam entre outras categorias, tá? Então, nesse caso, a gente tem um advérbio, né, baixo, sendo transformado em adjetivo. Falei baixo, né? O modo com o qual eu falei foi baixo, né? Para que ninguém escutasse, ok? 6. Palavras invariáveis passam a substantivos. Por exemplo, não entendo o porquê disso tudo. Esse daqui é aquele porquezinho que a gente vai escrever junto com acento, porque esse é o porquê substantivo, né? Ele tem esse artigo que acompanha ele aqui, ó, o porquê. Ok? Então, quando você tiver dúvida com aqueles porquês, né?
São os 4 porquês. Quando você tiver dúvida, pense que aquele que você pode escrever junto com acento é o que você chama de substantivo. É o porquê, ok? Então, que significa o motivo, tá? A mesma coisa que o motivo. Então, não entendo o porquê disso tudo. A gente tem uma palavra invariável, que é porquê, né? Sendo transformada num adjetivo, né? Por falar nisso, gente, olha só. Por que tudo junto sem acento? É o porquê que a gente vai iniciar uma resposta, tá? Porque sim, porque eu não quis, porque blá blá blá. Então a gente vai iniciar a resposta com porquê junto sem acento. Porquê separado com acento é aquele porquezinho que ele aparece sozinho. Sabe assim? Você faz aquela questão que tem uma afirmação e no final tem por quê? Ou quando você pergunta para alguém, né? Por quê? É esse porquê aqui, ó, separado com acento. E quando você vai iniciar uma questão, é o porquê separado sem acento. E esse daqui, nosso amigo substantivo, o porquê, o motivo, é o junto com acento. Gravou dessa vez? Espero que você grave. É fácil. Substantivos próprios tornam-se comuns, né? Por exemplo, aquele coordenador é um Caxias, né? Um chefe severo exigente. Essa é uma expressão, né? Baseada em quê? Uma pessoa tinha um militar chamado Caxias, né? Duque de Caxias, que tem até uma cidade, né? Uma parte da Baixada do subúrbio carioca, né? Duque de Caxias. Então, inspirado no Duque de Caxias, começou-se a utilizar, né, esse substantivo, né, para designar pessoas que trabalham muito, que são muito exigentes. Então é Caxias, né? Então a gente transforma aqui um substantivo próprio, que é o nome próprio Caxias, que é o sobrenome do Duque de Caxias, né? E ele vira um substantivo comum, porque agora ele vai designar essa pessoa, um substantivo, o Caxias, ok? Então mais uma derivação imprópria. Observação. Os processos vistos anteriormente fazem parte da morfologia porque implicam alterações na forma das palavras, né? As derivações, gente, tudo que a gente estuda sobre o surgimento, a formação de palavras, tudo isso a gente chama de morfologia, tá? Porque é a origem, morfologia, tem a ver com a origem das palavras. Então, quando a gente fala sobre essas questões, né, de derivação imprópria, tudo isso está dentro desse grupo, né, desse assunto que é a morfologia. Beleza. No entanto, a derivação imprópria lida basicamente com o seu significado. Vocês repararam isso? Né? Se você assistir a aula número 1, formação de palavras, número 1, você vai perceber que a gente está tratando da formação de palavras mesmo, né? Sufixo, prefixo, radical. Mas nesse caso de derivação imprópria, a gente trata de significado. As palavras estão simplesmente trocando de classe gramatical, ok? Então, no entanto, a derivação imprópria lida basicamente com o seu significado, o que acaba caracterizando um processo semântico. Olha, não é um processo sintático ou morfológico, né? É semântico, é de significado. Por essa razão, entendemos o motivo pela qual se denomina imprópria. Então, a gente vai... Essa derivação chama derivação imprópria porque ela não é uma derivação morfológica, ela é uma derivação semântica, ela é uma derivação em relação ao sentido e à troca de classe gramatical, ok? Então, por isso que a gente chama de imprópria, porque ela não é exatamente uma derivação como aquelas outras que a gente viu anteriormente, ok? Composição. Agora sim, voltamos para a parte morfológica, tá? Como a gente vai formar as palavras. Então, olha, composição é um processo que forma as palavras compostas a partir da junção de 2 ou mais radicais. E existem 2 tipos de composição, tá? Vamos lá. A composição por justaposição. Olha só, justaposição. Ao juntarmos 2 ou mais palavras,
ou radicais, não ocorre alteração fonética, tá, gente? São palavrinhas ajustapostas, elas estão uma do ladinho da outra. Algumas vezes elas vão aparecer com hífen, né? São aquelas palavrinhas que tem hífen também. Então, a gente não tem alteração do som da palavra, a forma da palavra não muda quase nada. Então, a gente junta duas palavrinhas, né? O máximo que a gente vai ter é o acréscimo de um hífen ou vai ser dobrada uma letra, né? No caso de S, R, tá? Vamos entender isso aqui. Olha, passatempo, né? Passatempo é uma palavra justaposta porque nós temos o verbo passa, né? Passar. E a palavra tempo. As duas são bem distintas, olha. Você consegue verificar a separação, que tem duas palavras diferentes sendo unidas, né? Ok, todo mundo sabe o que é passatempo, né? Tipo, palavra cruzada, qualquer coisa que você use para passar o tempo, né? Passatempo. O nome já diz. Quinta-feira, né? Os dias da semana, todos que têm hífen, contam nesse mesmo exemplo aqui de composição por justaposição. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Ok? Todos eles são compostos por justaposição. Girassol, né? O caso do girassol aqui, ó, a gente teve um acréscimo de mais uma letra, né? Por quê? Porque se a gente não colocasse dois S aqui, o girassol não tem hífen, né? Se a gente colocasse um S só, ia ficar girasol, né? Como a gente não quer perder o som das palavras, né? A gente quer, quando elas são compostas por justaposição, o som fica intacto, é a mesma coisa, né? Permanece. Então, como a gente precisa manter o som, o que foi feito? Colocou-se mais um S, então dobra o S. Em alguns casos que tem o R forte, você vai ver que vai dobrar o R também, tá? Aí nós temos outra aqui, ó, couve-flor, né? Também composta, né? Justaposição, dessa vez tem um hífenzinho para separar. Observação: em girassol, houve uma alteração na grafia, o acréscimo de um S, justamente para manter inalterada a sonoridade da palavra, né? A gente quer que o som permaneça igual, que você entenda que foi juntada as palavras gira, né, de girar, e sol, tá? Para formar o nome da flor. Composição por aglutinação. Ao unirmos dois ou mais vocábulos ou radicais, ocorre a supressão de um ou mais dos seus elementos fonéticos. Então, olha só, a aglutinação é diferente da justaposição. Enquanto a justaposição a gente vai ter as palavras de sua forma integral, né, o som integral das palavras, na aglutinação isso não acontece. Na aglutinação elas têm uma supressão, né, elas são suprimidas, uma parte da palavra é suprimida, ou de mais de um dos seus elementos fonéticos. De um ou mais, vamos lá. Exemplos. Embora. Embora é em boa hora, né? A gente não sabia disso. Em boa hora e juntando tudo, né? A gente tem embora. Fidalgo. Fidalgo eu já lembrava disso, ó. Fidalgo é filho de algo, referindo-se à família nobre. Sabe quando você estuda lá em história, que falam dos fidalgos, né? Fidalguia. Então, eram os filhos das famílias nobres, já nasciam ricos, em berço de ouro, então a gente chama essas pessoas de fidalgo, tá? Filho de algo. Hidrelétrico, né? Hidro mais elétrico. Hidrelétrico. Planalto, plano mais alto. Aqui faltou o plano alto, né? Plano de geograficamente falando, tá, gente? Uma coisa plana e alto, né? Não chega a ser uma montanha. Vocês lembram lá em geografia? Planalto, planície, vale? Então, é esse planalto. Planalto Central, lá de Brasília. Observação. Ao aglutinarem-se, os componentes subordinam-se a um só acento tônico, ou do último componente. Tá? Então, olha só, vamos entender. Então, se as duas palavras tiverem acento, né? Se as duas palavras
Vamos lá, as duas não, né? No caso de em boa hora, filho de algo, é mais de uma palavra. Mas se as duas palavras, né, tiverem as sílabas tônicas, olha só. Ao aglutinarem-se, os componentes subordinam-se a um só acento tônico. Se tiver acento, é um só, gente, tá? O do último componente. Então, o último componente da palavra vai continuar acentuado e o outro, se tiver acento, ele perde o acento dele, ok? Porque não podemos ter palavras com dois acentos, tá? É diferente a gente ter tio, né? Porque tio não é um acento, tio é uma marca de fonética, né? Pra gente saber que é anasalado, que é Mas acento, né? Circunflexo e agudo, a gente só pode ter né? E ele não pode acompanhar o outro. Não em português, tá? Isso acontece em francês, alemão, acho que também, tá? Mas em português a gente não tem dois acentos em uma palavra só. Redução. Algumas palavras apresentam ao lado de sua forma plena uma forma reduzida. Vamos ver. Auto, ao invés de automóvel, né? Você fala alto, você já sabe. E outra coisa, né? Geralmente tudo que vem de automóvel começa com esse... Começa ou termina, tem esse meio, né? Lojas, oficinas, tudo tem alto. Tudo que é de carro tem alto, geralmente. Cine, por cinema. Você sabe que cine é cinema. Tudo que está relacionado a cine é cinema, tá? Micro, por microcomputador. Zé por José. Então, a redução, né, é uma outra forma de derivação. Você vai reduzir uma palavra, você vai diminuir ela. Para facilitar, né? A gente usa geralmente formas reduzidas de muitas coisas, né? Por exemplo, um exemplo que a gente sempre usa é o você, né? Como você foi reduzido ao longo dos séculos, né? Primeiro era vossa Mercedes, né? Depois, era vossa Mercedes, tá, gente? Depois virou vós me ser. E depois você. Hoje em dia, né, na internet, nos textos digitais, né, que a gente manda para amigos, essas coisas, virou VC, né? Então, assim, fora as outras invenções, né? Tem como é que é quando é plural, como é que é? V6, vocês, né? Tem C também, ó. C. Temos várias opções de escrever você. Então, olha, também pode-se derivar a palavra através da redução. Como exemplo de redução ou simplificação de palavras, podem ser citadas também as siglas, né? Muito frequentes na comunicação atual. A gente estava falando aí de VC e tal, mas não só, né? Tem várias siglas que a gente usa hoje em dia, né? Principalmente assim, em português a gente não tem tanta. Em inglês você percebe que tem muitas mais, né? Muita sigla. Em português eu não vejo tantas siglas, mas assim, fora o mundo corporativo, que tem muitas siglas, né? As empresas e tudo mais. Na nossa vida mesmo a gente não costuma usar tanta sigla assim, né? Ó, a que eu mais vejo por aí na internet é fim de semana, né? FDS. Por aí vai. Temos outros exemplos. Hibridismo. O hibridismo ocorre na palavra em cuja formação entram elementos de línguas diferentes. Gente, como a nossa língua, né, ela foi formada basicamente, né, pelo latim, né, uma língua neolatina. Então a maior parte das palavras que a gente tem na nossa língua são latinas, mas a gente tem também palavras de origem grega, palavras de origem tupi, palavras de origem de algum dialeto africano, né? Tem muita palavra que a gente tem aqui, por exemplo, bunda, né? Tipo, é uma palavra que tem uma coisa, sonoridade mais africana, né? Indígena, a gente tem, sei lá, surucucu, que é a cobra, caqui, né? Então, assim, temos algumas palavras, né, que vêm de vários lugares. E o hibridismo trata da união, né, de mais de uma origem. Então, nós temos aqui, ó, automóvel, por exemplo, né? Auto vem do grego e móvel
Vem do latim, né? Mas temos várias outras, né? Sociologia também vem, sócio vem de latim, e logia vem de grego. Então isso acontece muito na nossa língua, porque é uma língua formada por muitas outras, né, por muitas influências. Então, hibridismo é uma coisa comum aqui, né, no português. Temos ainda a onomatopeia, né? Numerosas palavras devem sua origem a uma tendência constante da fala humana para imitar as vozes e os ruídos da natureza. Onomatopeia, ela vai entrar não só na derivação, né, gente? Vocês sabem que a onomatopeia entra como figura de estilo, figura de linguagem, né? Que a gente usa muito, a gente vê muito aí em história em quadrinho, livros infantis, né? Que é sempre tentando representar de maneira gráfica o som das coisas, os ruídos, o som dos animais, o som de coisas que a gente usa, né? Carro, relógio, né? Vrum, tic-tac. E aí por aí vai. Cocorocó, cocoricó, tem um monte. Au, au, miau, né? Só que as palavras que surgiram a partir da onomatopeia, né, são o assunto aqui desse tipo de derivação. Então, as onomatopeias são vocábulos que reproduzem aproximadamente os sons e as vozes dos seres. Então, algumas palavras entraram no nosso vocabulário, né? Algumas no dicionário também, inclusive. Entraram no nosso vocabulário a partir desses sons. Então, olha só, miau, né? Zum, zum. Nossa, tá um zum, zum ali fora, né? Você fala. Você usa a expressão piar, né? Piar virou um verbo, que é o som que um pássaro faz. Mas quando você fala com a pessoa, não quero ouvir nem mais um pio, né? Para de piar aí. Né? Tinir, que é o som de vidro batendo, tim, aí vira um verbo, olha só, tinir. Urrar, né? Que é a coisa relacionada ao cavalo, né? Ao burro. Chocalhar, né? É da cobra, da cascavel, né? Que tem chocalho. E aí, chocalhar é tipo, você pode falar que alguém tá chocalhando, alguém tá bem venenosa aí pro seu lado, né? Toda cheia de chocalho. Cocoricar, né? É o verbo também relacionado à galinha. O tic-tac, o reco-reco, né? Reco-reco é até um instrumento lá do samba. Então, reco-reco. E por aí vai, tá? Onomatopeia, a gente tem uma infinidade de palavras que surgiram a partir desses sons. Bom, é isso, a gente fica por aqui.